Olá, meus amigos, tudo bom? Sejam bem-vindos em mais um Desvendando Investimentos. Esse vídeo vai falar dos aportes rumo à carteira 100K. Esse é o vídeo 55 de 10 de dezembro de 2023. Recadinhos iniciais. Este estudo não é uma recomendação de investimento, ok, pessoal? Esse vídeo não é patrocinado por nenhuma instituição ou pessoa. É uma iniciativa própria minha. Se possível, curta, comente para que a gente fique bonito no YouTube aí, pessoal, por favor. Você já viu a descrição que eu costumo colocar nos vídeos, pessoal? Se você olhar, desde o vídeo 53, eu tenho procurado criar os capítulos bonitinhos aí para você localizar a parte do vídeo que te interessar mais. E já há algum tempo, esses vídeos fazem parte de um curso de extensão. Todo início de semestre, o Instituto Federal abre um curso de extensão e fecha no final do semestre. A maneira de você se matricular nesse curso de extensão de forma gratuita para ter um certificado, inclusive, está no link do primeiro vídeo que aparece aí. E os demais vídeos, todos aqueles que registram os passos dessa carteira, estão na sequência, pessoal. Então, toda vez que eu termino um vídeo, eu acrescento o link dele na sequência para que seja utilizado numa próximo acesso. Posição da carteira antes do aporte desse mês. Pessoal, lá por volta do dia 22 de novembro, a nossa carteira estava com essa posição, inclusive com as cotações que você encontra aí. E olhando de perto a carteira, 50,9%, ou seja, R$ 40.982,54, estavam aplicados em ações. E R$ 39.578,86 estava aplicada em fundos imobiliários, 49,1%. Ou seja, se eu quisesse acertar agora, a partir desse ponto, para 50%, ou eu vendia R$ 1.400 aí ações, ou eu comprava R$ 1.400 de fundos imobiliários. A diferença é de aproximadamente 1,8%. Agora, a nossa meta, a meta da nossa carteira é chegar na carteira 100K conforme as proporções que estão descritas nessa coluna aí. Lembra, eu deixei fundos imobiliários, inclusive fundos de agro, com a faixa de 6,25%, que daria na carteira 100K R$ 6.250. E, ao mesmo tempo, você vê aí a proporção que nós temos na carteira referente à questão de fundo. E na parte de ações, a meta é que praticamente cada segmento tenha 8,4%, a não ser commodities que vai ter 8%. Então é o que nós temos aí disponível. Agora, nós fizemos uma análise para a carteira 100K, a parte de lajes e fundos imobiliários está um pouquinho acima do que nós vamos precisar. Assim também como os fundos de CRI também estão um pouquinho acima. E na parte de ações, as elétricas estão um pouquinho acima da nossa cota. Então, nós vamos prestar atenção, nós vamos mexer nesse vídeo nesses três segmentos aí. E a carteira, nesse momento, está com R$ 81.382,26, a carteira no dia 22, e sendo que ela tinha um excedente na conta aí de R$ 310,52. Se nós olharmos as aplicações que fizemos até esse momento, os fundos imobiliários renderam esses R$ 310,52 antes da conclusão do mês. Então, o que nós temos fazendo? Esse valorzinho de R$ 310,52 é um dinheiro que já está disponível para nós investirmos. Vamos então reinvestir esses rendimentos da nossa carteira. O que nós fizemos? Olhamos lá o RVBVA11, a cota dele valia R$ 107,90, então nós compramos duas delas, deu R$ 215,80. Então 310,52 menos 215,8 sobrou R$ 94,72. Aí nós compramos uma cota de HFOF, a cota estava valendo R$ 73,25. Então 94,72 menos 73,26 sobrou aí pra gente 21,46. Muito bem. Compramos uma ação de Caixa Seguridade. A ação estava no valor de R$ 11,16. Então, 21,46 menos 11,16 sobrou R$ 10,30. 10,30, olhando ali na carteira, dava para comprar duas açõezinhas de Sanepar 4, cada uma 5,12, total 10,24. E aí, dentro do nosso cálculo, se não cometemos nenhum erro, sobrava 6 centavos. Bom, pessoal, isso tudo eu fiz no dia 22, depois das 10h30 da noite. Na meta, nesse momento, era reduzir a diferença entre ações e fundos imobiliários, apesar de eu ter comprado um pouquinho de cada um. No dia seguinte, depois das 10 da noite, eu chequei lá na plataforma do BTG e vi que, de fato, as operações foram feitas. SDVM simulando a compra e a venda de ativo. Pessoal, nós já falamos de SDVM. No vídeo 23, eu mostrei a transferência de papéis do Banco do Brasil para a nossa carteira. Aliás, eu acho que não foi só nesse vídeo, acho que os outros também, que tivemos uns probleminhas aí para
fazer essa transferência. No vídeo 28, eu usei a STVM para fazer transferência de ações do Banco Itaú para a nossa carteira. E no vídeo 33, eu fiz uma transferência interna no BTG, que eu fiz a STVM de BTG para BTG e foi até chamei de Mega STVM mês 3. Então vamos entender agora como é que vai funcionar esse procedimento? Porque, na verdade, pessoal, eu estou trocando ativos entre carteiras que eu tenho. A carteira pública foi uma que fiz para explicar essa operação. Mas antes de criar os vídeos da carteira pública, eu já tinha feito experiências com vários home brokers aí, dentro do que eu tinha disponível, certo? Então vamos imaginar o seguinte, os ativos que estão em excesso na cotação, aqueles que eu destaquei, eu vou tirar da nossa carteira como se eu tivesse feito uma venda. Só que na verdade eu não vou vender nada. Todos os papéis que eu compro, pessoal, eu não quero vender. Eu vou simplesmente transferir para uma outra carteira do meu interesse, que ele vai continuar rendendo para mim lá. Agora, aqueles ativos que são deficitários, nas minhas carteiras espalhadas aí, eu tenho vários desses papéis que podem turbinar a nossa carteira dentro da nossa estratégia aqui da carteira 100K que eu defini. Então, eu vou transferir dessas minhas carteiras para essa carteira pública que eu estou fazendo como se fosse uma compra. Lembrando que o objetivo é a gente tentar começar 2024 com a carteira 100K. Eu acho que eu não vou conseguir, mas a gente vai tentar. Perfeito? Então a primeira simulação de venda, o que eu fiz? Eu peguei lá cotas do HGR11, eu tirei 25 cotas da carteira. A cotas do IRDM11, eu também tirei R$50 da carteira. E ações da CPL3, eu consegui zerar essa posição, eram 75 ações. Somando tudo, é como se eu tivesse vendido a minha carteira R$ 7.700,20. Agora, a simulação de compra é o seguinte, na parte de commodities, eu vou botar Vale na minha carteira. Então, eu fiz uma transferência de 106 ações da Vale na minha carteira da Ágora. E isso dava, no meu preço médio, que eu inclusive estou com prejuízo em relação ao preço original, R$ 7.884,28. Agora, presta atenção, 123 menos 106, ou seja, 106 é o número de ações que eu comprei, que eu botei na minha carteira. Mas a minha carteira na Ágora tinha 123, significa que sobraram 17 ações lá. No futuro, quando eu quiser fazer aporte de Vale, eu vou migrar essas 17 ações da carteira para completar aí. Perfeito? Agora, simulando compra de uma outra carteira, por exemplo, eu tinha 9 cotas de LVBI11, 20 cotas do fundo RBVA11, 49 units de Sanepar e 15 cotas do RPR11. Somando a cotação deles, seria equivalente a estar comprando R$ 5.714,57. Nesse mesmo dia, numa das minhas contas do BTG, eu também tinha ações de Bradesco, pessoal. 50 para ser mais exato. Então, fazendo a soma disso, é como se eu tivesse nesse dia comprado R$ 6.430,07 para a carteira pública. Um outro dia, eu olhei lá na minha carteira na Caixa Econômica, eu tinha 55 ações do fundo Agro Sneg, 28 ações de Petrobras, 26 cotas de um CAFOF, fundo de fundo, da Quineia, 46 cotas de um fundo agro, AGRX11, e também tinha duas cotinhas lá perdidas da HGBS11. Eu mexi no aplicativo lá da Caixa, fiz a transferência, pedi a transferência, esse deu um pouquinho mais de trabalho. O valor é como se eu tivesse comprado para minha carteira R$ 4.907,08 no dia, ok? E a última venda que ficou faltando fazer para zerar minha posição de CPFL 6, elas não podiam ser vendidas porque elas estavam bloqueadas para aluguel e estavam disponíveis só a partir do dia 15 de dezembro. Porém, por alguma razão, quem alugou devolveu antes da hora e eu também fiz a transferência delas. Investindo com outros rendimentos. Pessoal, depois de toda essa movimentação, um dia lá rendeu R$200 a carteira de alguma outra aplicaçãozinha que estava na nossa carteira. E aí, com esses R$200, eu consegui comprar 11 ações de Cosan CSMG3, que deu um valor de R$202,95. Uns dias depois, eu recebi meu salário, tirei R$800 do meu salário para fazer um complemento a essa compra. Então, comprei mais 43 ações de Cosan, o valor de R$807,54. E na sexta-feira, no fecharzinho de expediente, sobrou um trocadinho. Eu comprei uma ação de BB Seguridade, porque eu também quero diversificar na parte de seguros, e ainda deu para comprar 2 açõezinhas de Sanepar 4. Foi uma compra assim que foi realmente um bônus de fim de expediente aí. Bom, pessoal, como eu fiz muitas movimentações, eis aí uma espécie de um extrato do que eu fiz entre o dia 22 e a sexta-feira, dia 8. Alguns movimentos foram de entrada de ativos na carteira e nós tivemos movimentos de saída de ativos
negativos na carteira. Resultado final da nossa carteira ficou dentro da nossa planilha de controle, esse retrato grande aí que a gente está vendo aí. Eu tive que fazer uma série de ajustes para deixar ela dentro da operacionalidade que eu sempre tenho feito para vocês aqui. Repare que eu zerei posição de elétrica, eu retirei posições de logística, de fundos logísticos e também de fundos de CRI. Olhando mais de perto, na elétrica eu podia escolher entre a Copel e a Taesa. Estudando um pouquinho os dois tipos de papel, eu achei interessante tirar da carteira a Copel. Lembrando que eu tirei da carteira como se eu tivesse vendido, mas na verdade eu não vendi. Eu apenas migrei para uma outra carteira, mas para todos os efeitos é como se eu tivesse vendido dessa carteira. E na parte de fundos imobiliários, eu não zerei posição, eu apenas tirei um pouquinho de Lages, na HGR11, eu transferi para outra carteira, e um pouquinho de CRI, 50 cotas de CRI do IRDM11, para chegar mais ou menos no perfil que a gente tinha imaginado aí. De tal forma que, se olhar o resumo, o que nós fizemos na verdade, né? É como se eu tivesse feito um aporte de R$ 7.110,85 na carteira. Isso resultou que as ações ficaram com valor, na cotação de sexta-feira, R$ 48.239,11, equivalente a 53,9% da carteira. Na parte de fundos imobiliários, eu fiquei com R$ 41.311,36, equivalente a 46,1% da carteira. Eu acabei aumentando a diferença, né, pessoal? Porque eu peguei o que eu tinha disponível lá, então não pude comprar proporcional como eu queria, mas eu faço os ajustes nos próximos meses. A diferença entre ações e fundos imobiliários ficou na faixa de 7,8% da nossa proposta. A meta da carteira 100K. Então, dentro dessa realidade, já atualizando para hoje, dia 10/12, veja que a nossa carteira ficou da seguinte maneira. Na parte de fundos imobiliários, alguns estão abaixo da meta da carteira 100K, alguns estão acima. Destaca-se que o de agro é o que está mais díspare, né? O que vai precisar de mais aporte para chegar nas cotas. Já a parte de ações, novamente acontece a mesma coisa. Bancos passou um pouquinho acima, elétricas estão um pouquinho abaixo, saneamento ficou um pouquinho acima aí da proposta, seguradoras está um pouquinho abaixo, as telecomunicações um pouquinho abaixo também, commodities está até um pouquinho acima aí. Mas é uma previsão do que nós temos. Controle e progresso da carteira, pessoal. Olha só, todo fim de vídeo eu mostro como a nossa carteira está evoluindo. Nós estamos no mês 17, dia 10/12. O nosso aporte foi de R$ 7.110,85. Chegamos a quase R$90 mil, R$ 89.552,47. A carteira rendeu esse mês R$ 543,70. E ela também se valorizou, pessoal. Em relação ao mês passado, R$ 1.913,16, 2,39%. Então, olhando no ambiente do BTG, veja aí que essa evolução até quase R$90 mil, no último ano nós fomos mantendo essa constância, ou seja, tivemos um salto aí lá por volta de abril, se eu não me engano, e depois fomos sempre acrescentando de pouquinho em pouquinho, sempre crescendo. E o mais legal, olha que bacana, no último ano, enquanto o CDI teve a variação de 12,29%, a nossa carteira teve a variação de 26,82%. Ou seja, estamos ganhando do CDI nos últimos 12 meses. Meus amigos, obrigado por assistir esse vídeo. Se gostou, por favor, divulga, dá uma curtida aí, faz algum comentário. Até o nosso próximo encontro, galera. Até mais, tchau!